Boa noite. Boa noite. O Conselho de Segurança da Rússia afirma que pode usar armas nucleares na Ucrânia. Milhares de russos tentam viajar para países vizinhos com o anúncio da convocação de 300 mil reservistas. Primeiro, o governo federal acelera a liberação de mais 3,5 bilhões de reais para o orçamento secreto. Depois, alega surpresa com o aumento das despesas com aposentadorias. Anuncia que vai bloquear o uso de mais de 2,5 bilhões. E não informa quais áreas vão ser prejudicadas. O Supremo Tribunal Federal decide que é dever do Estado garantir vaga em creches e pré-escolas. Veja também a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. E o pioneirismo da Constituição de 88 na proteção do meio ambiente. Em meio minuto no Jornal Nacional. O Conselho de Segurança da Rússia afirmou hoje que as áreas conquistadas na Ucrânia poderão ser defendidas com armas nucleares. A nova ameaça ao Ocidente partiu do ex-presidente Dmitry Medvedev, que hoje ocupa a vice-presidência do Conselho Russo de Segurança, e foi mais explícita do que o discurso de ontem de Vladimir Putin. O presidente russo e integrantes do governo disseram que 300 mil reservistas seriam convocados e que o país tem meios de destruição mais modernos do que os da OTAN. Isso foi interpretado como uma ameaça velada de uso de armas nucleares. Hoje, em uma mensagem nas redes sociais, Dmitry Medvedev foi além. Reiterou que as autoridades russas vão sim fazer um plebiscito nas 4 regiões ocupadas na Ucrânia. E escreveu ainda que essas áreas poderão ser protegidas com armas nucleares estratégicas. Na Rússia, já passa de 1.300 o número de detidos por protestar contra o envio de reservistas para a guerra na Ucrânia. A imprensa local relata que homens em idade de combate estariam deixando a Rússia. Exagero, classificou um porta-voz de Vladimir Putin. Mas na fronteira com a vizinha Geórgia, o fluxo de carros se intensificou na última noite. Em outro país vizinho, a Finlândia, a primeira-ministra Sanna Marin disse que considera reduzir drasticamente o acesso de russos ao território. Os números da disputa eleitoral. Nova pesquisa divulgada agora à noite mostra Lula com 47% e Bolsonaro com 33%. O levantamento também traz as intenções de voto em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. Mais cedo, o presidente da Câmara questionou resultados de pesquisas e defendeu punição aos institutos. Fernando Henrique Cardoso pede voto a favor da democracia, mas sem citar nomes. A apuração do Caio Junqueira revela movimento do Itamaraty com a Casa Civil para aprovar indicações de Bolsonaro às embaixadas. E na última entrevista com candidatos ao governo de São Paulo, o jornal da CNN conversa com Rodrigo Garcia, do PSDB. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, a Globo e o Datafolha divulgaram agora há pouquinho uma nova pesquisa para a presidência da República. Vamos ver então os candidatos que mais pontuaram em cenários de primeiro e segundo turnos na pesquisa estimulada. O ex-presidente Lula do PT lidera com 47% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro do PL vem em seguida com 33%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. E Simone Tebet, do MDB, aparece com 5%. Ciro e Tebet estão tecnicamente empatados. Brancos, nulos e nenhum somam 4%. Não sabem, são 2%. Num segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria com 54% das intenções de voto contra 38% do atual mandatário. Brancos, nulos e nenhum somam 7%. Não sabem, somam 2%. Olá, boa noite.
O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Subiu para 17 o número de mortos no 6º dia de manifestações no Irã. Protestos em massa tomaram conta do país depois que uma jovem morreu ao ser presa por causa do véu islâmico. Essas são as últimas imagens de Mahsa Amini. A jovem de 22 anos foi abordada em Teherã no dia 13 pelas patrulhas de orientação, que vigiam o cumprimento da moral islâmica nas ruas. Ela foi levada para um centro de detenção porque os oficiais consideraram que ela usava de forma imprópria o hijab, o véu islâmico. No vídeo divulgado pela polícia iraniana, Mahsa aparece tendo um mal súbito, cai e é socorrida. Ela entrou em coma e morreu dias depois. Segundo as autoridades, por causa de um problema cardíaco. Mas os familiares negaram que ela tivesse problemas de saúde e denunciaram que foram impedidos de ver o corpo. As suspeitas de violência policial durante a prisão levantaram uma onda de protestos em todo o Irã. Em um desafio ao rígido código religioso, mulheres queimaram os véus em praça pública. A multidão pede justiça, liberdade e até a queda do regime islâmico. As manifestações têm sido reprimidas com violência. O acesso à internet sofre constantes interrupções, em uma tentativa aparente de evitar a organização dos atos por meio das redes sociais. Os protestos chegaram a Nova York, na porta da sede das Nações Unidas, quando o presidente do Irã ia discursar na Assembleia Geral da ONU. Ebrahim Raisi prometeu uma investigação do caso de Mahsa, mas também questionou os direitos femininos no Ocidente. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quinta-feira, 22 de setembro. Sem citar nomes, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulga nota em que defende voto pró-democracia e ciência como compromisso de combate às desigualdades e à pobreza no país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, endossa discurso bolsonarista, questiona divergências de resultados de pesquisa de intenção de voto e fala em punir institutos que realizam os levantamentos. A menos de 2 semanas do primeiro turno das eleições, o governo anuncia bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais do orçamento deste ano, mas sem especificar as áreas que terão os recursos contingenciados. No Conselho de Segurança da ONU, o chanceler russo acusa o Ocidente de falsas narrativas sobre a guerra da Ucrânia e diz que Kiev usa táticas terroristas. Já na Rússia, recrutamento de reservistas provoca um êxodo de jovens do país. Lembrando que nesta edição temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E você, claro, pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nova pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostrou um aumento da diferença entre o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição do PL. Há 10 dias do primeiro turno, o petista tem uma vantagem de 14 pontos sobre Bolsonaro. Todos os detalhes da pesquisa você confere ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Você, 6 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. Você sempre convidado a participar, tá bom? Só acessar a nossa página na internet, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais ou comentar as nossas lives. Retransmissão agora no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Tá legal? Você pode comentar ali, deixar o seu comentário no nosso YouTube. E além disso, você pode também votar na enquete. Tem enquete, né? Então vamos dar uma olhada aí. Você sabe de cor qual é o seu local de votação? Tem candidato aí que não decorou muito bem. Vai ser assunto daqui a pouco aqui dessa edição do UOL News. O primeiro assunto é o seguinte. Artistas, políticos e autoridades têm anunciado nos últimos dias
uma mudança no voto para presidente da República. O movimento, batizado de Vira Voto, levou para o ex-presidente Lula o apoio de nomes como Caetano Veloso, Tico Santa Cruz e Henrique Meirelles. Hoje, quem fez um anúncio nas redes sociais foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Ele não citou nomes, tá? Defendeu um voto pró-democracia nas eleições deste ano e, veladamente, falou contra a candidatura de Bolsonaro. Vamos ver a postagem, a nota publicada por Fernando Henrique Cardoso. Ele escreveu o seguinte: como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Defende direitos iguais para todos, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional, assina a nota Fernando Henrique Cardoso. Para falar mais sobre este movimento e outros assuntos, recebemos aqui no All News o ex-senador Aloysio Nunes, o colunista Kennedy Alencar me acompanha para essa entrevista. Quadrilha de falsos policiais atira e rouba malotes de dinheiro de fazendeiro. Alta na energia provoca o fechamento de siderúrgicas na Europa e deve encarecer o aço. Na série especial, como outros países enfrentaram a corrupção sem destruir empresas, como aconteceu na Lava Jato. Aumentam os mortos no Irã, vítimas da repressão a protestos contra a polícia moral. Aumentam casos de gripe fora de época. Passada a Covid, agora outros vírus respiratórios ganham espaço. Depois de 16 horas de negociação, polícia atira em homem que mantinha criança autista refém e liberta a vítima. O renascimento do Cruzeiro, com Ronaldo Fenômeno à frente, clube deixa a segunda divisão e volta para a elite. Tchau, Série B! Adeus! Finalíssima do Brasileirão Feminino vai ter recorde de público. Band transmite Corinthians e Inter neste sábado, às 14h. Temporal no Centro-Oeste, mulher é arrastada e cordão humano salva motociclista da enxurrada. Calcularam quantas formigas existem no mundo. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Uma operação hoje da Polícia e da Receita Federal saiu à caça de bandidos que lavavam dinheiro com a compra de criptomoedas. Já hoje no SBT Brasil, a polícia liberta criança e jovem mantidos reféns por 16 horas em Belo Horizonte. O sequestrador foi baleado. Em São Paulo, a prisão de um golpista que seduzia mulheres em aplicativos de relacionamento para pegar dinheiro delas. Organizações de direitos humanos relatam pelo menos 30 mortes em protestos no Irã. Após 3 anos, o Cruzeiro volta à elite do futebol brasileiro com 7 rodadas de antecedência. Já já. Uma boa noite para você. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um menino de 7 anos e um jovem foram feitos reféns por mais de 16 horas pelo ex-companheiro da mãe da criança em Belo Horizonte. O sequestrador acabou baleado por um policial. Veja agora outros destaques dessa edição. Gás de cozinha tem 4ª redução no preço em 2 meses. O anúncio foi feito pela Petrobras. A primavera chega esta noite. Uma reportagem vai mostrar como será a estação das flores neste ano. Depois da convocação de milhares de reservistas pelo presidente Vladimir Putin, moradores enfrentam filas para deixar a Rússia. E os protestos seguem por todo o país. Em primeiro ano de Ronaldo Fenômeno como gestor do Cruzeiro, o clube volta à elite do futebol brasileiro. Uma lojista foi presa acusada de racismo no Rio de Janeiro. Ela teria agredido uma cliente dentro do estabelecimento. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022.
Olá, muito boa noite para você. São 17 horas e 59 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com Augusto Nunes e Guilherme Fiuza de volta, completando o time aqui com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lira pede punição a institutos que erram demasiado em pesquisas eleitorais. TSE proíbe Bolsonaro de usar discurso na ONU em campanha. E a ditadura apoiada pelo PT na Nicarágua tira a CNN do ar no país. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou nesta quinta-feira nas redes sociais sobre as grandes divergências verificadas nas recentes pesquisas de intenção de voto. O parlamentar afirmou que nada justifica resultados tão distintos dos institutos e disse que alguém está errando ou prestando um desserviço. Lira defendeu ainda a criação de medidas legais para punir as empresas que errarem demasiada ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura ou manipular resultados. As principais pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, por exemplo, mostram uma diferença entre Lula e Bolsonaro que varia de 3,7 a 16 pontos percentuais. As maiores margens a favor do petista estão em pesquisas Datafolha e IPEC, contratadas pela Globo. Como já mostramos aqui no programa, o PT decidiu usar os números desses levantamentos para criar uma comoção pelo voto útil em Lula, visando desidratar as campanhas de adversários na reta final da eleição. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta e vamos direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. No Jornal da Globo, a fuga em massa de russos para escapar da convocação para a guerra com a Ucrânia. Mais de 30 mortos com a escalada dos protestos no Irã. Bancos centrais sobem os juros na garupa dos Estados Unidos. O Carlos Alberto Sardenberg analisa. Nova redução do preço do gás pela Petrobras, mas pouca diferença no bolso do consumidor. E o cadastro de bons motoristas. Quem não cometer infrações pode ter benefícios fiscais ou tributários. Eu te espero depois do The Good Doctor. Até já!